Polêmica na nona etapa do Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen bate de propósito em George Russell e reacende a antiga rivalidade entre os dois. Tá na hora do direto da pista. Tudo que de mais interessante aconteceu nos autódromos do mundo num oferecimento do Petronas Cintium. O Grande Prêmio da Espanha ficou marcado não só pela vitória incontestável de Oscar Piastri, que fez a pole position com mais de 0,2 de segundo de vantagem sobre Lando Norris, e liderou a maior parte da corrida, mas também pela treta entre o Max Verstappen e o George Russell. A relação entre os dois vive uma certa tensão desde que o Russell reclamou do Verstappen numa reunião com os comissários no GP do Qatar, em dezembro do ano passado. Dessa vez, a confusão começou na volta 61 de um total de 66. O Russell tentou ultrapassagem no contorno da primeira curva. O Verstappen ficou sem espaço e escapou da pista, mas voltou ainda na frente do Russell. A 3 voltas do final, o engenheiro pediu ao Max Verstappen para ceder a posição ao George Russell, numa tentativa de evitar uma punição mais severa. O Max ficou muito irritado e respondeu discordando via rádio, mas acabou tirando o pé e abrindo o espaço. Só que quando o Russell colocou de lado para fazer a ultrapassagem, o Verstappen simplesmente jogou para cima dele e os dois se tocaram. Os comissários evidentemente decidiram punir o Verstappen com um acréscimo de 10 segundos no tempo final de prova, o que fez com que ele caísse de 5º para 10º lugar. Parte dos fãs achou até a punição muito leve para uma batida proposital, mas ficou por isso mesmo. Depois, nas redes sociais, o Verstappen admitiu que a frustração com a estratégia da Red Bull fez com que ele cometesse esses erros. Agora, um detalhe que a gente ficou sabendo depois. Segundo os comissários, ele não precisaria ter cedido a posição ao Russell, diferentemente do que a equipe imaginava. Ou seja, toda essa confusão não precisava ter acontecido. O Russell continuou na prova e terminou em 4º lugar. O pódio foi formado por Oscar Piastri em primeiro, Lando Norris em segundo e Charles Leclerc em terceiro, conquistando o 2º pódio consecutivo para ele e para a Ferrari. Um dos destaques do fim de semana foi o alemão Nico Hülkenberg, que terminou na 5ª posição com a Sauber, que levou um pacote completo de atualizações para a Espanha. A corrida teve só 19 carros, porque na véspera do GP, o canadense Lance Stroll se queixou de dores no punho e na mão e não correu. Segundo a equipe, essas dores ainda podem estar relacionadas ao acidente de bicicleta que ele sofreu no início de 2023. O piloto reserva da equipe, Felipe Drugovich, estava em Barcelona, mas não pôde ocupar a vaga porque o Stroll já havia feito a classificação. Agora o Mundial de Fórmula 1 apresenta Oscar Piastri 10 pontos à frente de Lando Norris, 186 a 176 pontos. Verstappen ficou mais para trás com 137. Entre os construtores, a McLaren lidera, seguida pela Ferrari em segundo e a Mercedes-AMG Petronas em terceiro. A próxima etapa da Fórmula 1 é o GP do Canadá em Montreal, no dia 15 de junho. Antes disso, já neste fim de semana, tem velocidade aqui no Brasil. A terceira etapa da Stock Car será disputada no Velopark, uma pista que traz boas lembranças para o piloto Attila Abreu, patrocinado pela Petronas, que já venceu 2 vezes nesse circuito. Fique ligado nas atualizações do mundo do esporte a motor, sempre aqui no Direto da Pista.